espírita nós chamamos da mudança de um plano de expiação e de provas para um planeta de regeneração. Nós estamos em vias de mudança. E lá nesse Sermão do Monte, ele relata algumas situações interessantes, que haveriam terremotos, guerras, nação brigaria com outras nações, e haveriam falsos cristos e falsos profetas. E o Cristo sempre utilizou, na verdade sempre não, mas na maioria das vezes, símbolos, parábolas, para que os ensinamentos perpetuassem durante os séculos. E nós, com certeza, vimos e ainda estamos observando guerras, né? Nós temos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós temos nação se degladiando contra as nações, e também nós temos os falsos profetas. Só que profeta, para a gente entender o conceito do Cristo, o que isso quer dizer, a gente precisa mergulhar um pouquinho na cultura do Cristo da época. E quando ele reencarnou, aliás, ele encarnou e deu a sua própria vida como ensinamento para nós, ele escolheu a cultura hebraica. Ele nasceu na manjedoura, numa cultura entre os judeus, lá no monoteísmo. E à época, os profetas, eles faziam parte da cultura e da primeira revelação. É comum ouvir dizer, conforme a lei e os profetas. A lei tratando-se da própria lei mosaica, dos cinco livros, e os profetas que nós estudamos até hoje, lá na Bíblia, né? O Velho Testamento é composto por vários livros, e existem profetas, Daniel, Isaías e aí por diante. E o profeta, naquela cultura de Jesus, na verdade, eram aqueles que prediziam o futuro. Então, aqueles que viam e diziam o que ia acontecer eram tidos por profetas. Ocorre que para a nossa cultura, e com o advento da terceira revelação, que é a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo chamado Haverão falsos cristos e falsos profetas. E nós temos um conceito um pouco diferente, porque disse o profeta é todo aquele que é enviado por Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios. Eu ia projetar só os tópicos, então não teremos prejuízo nenhum, porque eu só vou usar para ter uma linha de raciocínio aqui. Então, na cultura do Cristo, quando ele encarnou, só recapitulando, profeta é aquele que dizia o futuro. E o interessante é que muitos acreditam que a comunicação com os espíritos foi o espiritismo que revelou, e na verdade não. Nós sabemos que existem outras culturas, como o hinduísmo, etc. Mas se nós olharmos bem a fundo, os 10 mandamentos recebidos por Moisés não foram também uma ação mediúnica? Será que não foi o próprio Deus ou Cristo, enfim, que revelou através de Moisés? Então, algumas religiões criticam essa questão de inspiração dos espíritos. Isso não existe. Mas na própria cultura, né, Cristo escolheu aquele local e já existia essas questões. Claro que já sabemos que havia uma recomendação para que não houvesse esse intercâmbio, porque nós éramos muito imaturos ainda enquanto espírito. E chegou o tempo predito pelo Cristo, porque ele disse lá no Evangelho de João que ele enviaria um Consolador prometido. E esse Consolador prometido, muitos acham que era a vinda dele novamente, mas ele não precisa vir novamente. Ele já nos ensinou tudo aquilo que precisava, com o exemplo dele. Então ele enviou os Espíritos, revelando e esclarecendo os seus ensinamentos, não deixando dúvidas sobre os ensinamentos. Então, nesse ponto é interessante estudarmos, porque nós vivemos tempos muito difíceis. Quem aqui hoje, sentado, não passa por algum revés financeiro, alguma dificuldade na família,
alguma dificuldade no relacionamento, no trabalho. Todos nós temos os nossos perrengues. E é natural, Cristo já dizia há 2000 anos que haveriam esses sinais dos tempos. E também que haveriam falsos profetas. E a proposta de hoje, para que nós já antecipemos, é estudarmos esses falsos profetas, para que nós sejamos capazes de identificar esses falsos profetas que nos colocam em erro, e muitas vezes nós somos os falsos profetas sem saber. E a gente vai ver isso daqui um pouquinho, parece um pouco confuso, mas a proposta de hoje é essa. Porque com essa transição que eu falei no início, planetária, nós teremos mais e mais sinais, mais dificuldade, é natural. Quando nós vamos nos mudar de casa, antes da mudança não ocorre uma bagunça gigantesca de encaixotar e de mudar a conta de luz e correspondência vai errado. Então nós estamos nessa mudança, a gente está encaixotando, e por isso que parece que é muito terrível, mas Cristo há 2000 anos atrás já estava nos preparando. E Ele mandou o Consolador, que veio não só consolar, mas também esclarecer. E esse é o nosso propósito. Então, eu preciso que nós tenhamos isso em mente. Nós vamos usar o sentido evangélico que Kardec traz para dizer que o profeta não é aquele que diz o futuro simplesmente. O profeta é aquele que vem revelar as coisas divinas e tirar o que é oculto. Ele instrui os homens. Ou seja, todo aquele que, nesse conceito que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, todo aquele que instrui os homens, que falam a verdade. Então, um evangelizador, por exemplo, que dentro de uma linha cristã ensina as crianças, ele está sendo um verdadeiro profeta, porque ele está revelando para aquelas crianças as verdades através do Evangelho, da doutrina espírita. É um conceito um pouco diferente, não tem misticismo. E só para que a gente entenda, quando se falar em falso profeta, verdadeiro profeta, no sentido da revelação espírita, é assim, ok? Isso é muito importante para a gente desenvolver o nosso raciocínio. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 624, Kardec questiona aos espíritos qual o caráter de um verdadeiro profeta, porque existem o verdadeiro e o falso profeta. Não raro, na própria doutrina espírita, existem dissidências e pessoas que formam cultos. Na internet se acha. E hoje mesmo pode ser que o William resolva, olha, eu quero formar uma religião e inventar a moda, né? E eu posso agir como um falso profeta nesse sentido. Sempre quando eu me desvio do ensinamento do Cristo, eu vou estar agindo como falso profeta. E a questão é muito profunda. E a 624 é uma questão antes da mais conhecida questão entre os espíritas, que é 625. Na questão 625, Kardec questiona para os espíritos: qual o espírito mais puro, né, que já teve na Terra? E lá está que o Cristo é o nosso guia e modelo. E uma questão antes ele pergunta o caráter do verdadeiro profeta. E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ou seja, o verdadeiro profeta é aquele que está na linha cristã. E aqui já tem uma pista de como identificar, porque falar é fácil. O William pode muito bem aqui chegar no púlpito de uma casa espírita e dizer: olha, vocês têm que fazer assim, tem que fazer assado. Tá, mas o que o William realiza de bom? Quais são os frutos do trabalho do William? E aí que está o segredo, porque o Cristo diz que a árvore se conhece pelo fruto. E o Cristo usava muito essa simbologia da árvore para representar o homem. Ou um país, por exemplo, né? Então, tem uma parábola que é muito mal interpretada, que é a figueira que secou. Que antes do tempo predito,
essa figueira já tinha folhas. E muitos interpretam que o Cristo amaldiçoou aquela figueira, e a gente coloca as nossas imperfeições e tenta colocar o nosso caráter na do Cristo. E daí dá errada a interpretação. A gente não pode ler e olhar integralmente só a palavra. Nós temos que ir para o princípio do ensinamento, não literalmente. Então aquela figueira, na verdade, ela não era a época dela dar folha. Ela era uma figueira temporã. E ela já demonstrou o fruto, as folhas, e todos daquela cultura sabiam, olha, se tem folha é porque já tem fruta lá. E o Cristo foi para colher os figos e não tinha o figo. E disse, olha, se tu não dá fruto, então é melhor que tu seque. Como um ensinamento, Cristo sempre aproveitava. Ou seja, não adianta nós falarmos que é assim, que é assado, e nós não temos as obras. Se nós olharmos Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e esses expoentes que nós temos nas nossas vidas como referência, nós temos que olhar as obras que eles fizeram, não simplesmente o que eles falam. E o verdadeiro profeta, acima de tudo, não é aquele que simplesmente fala, inventa a roda, é aquele que faz. Tem uma historinha que eu não sei se é verdade, eu sei que me contaram, então serve para o ensinamento, vamos pegar como princípio, que havia um palestrante espírita que frequentemente doutrinava, falava, explicava, né? E ele desencarnou. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele se deparou com uma luz, assim, um ser que era superior a ele, estava mais iluminado, mais adiantado moralmente. E quando ele chega perto, ele se depara com uma pessoa que estava assistindo as palestras e questiona, meu Deus, como é que tu está aí, tu assistindo minhas palestras? Pois é, eu fiz o que o senhor falava. Enquanto o palestrante só falava, ele escutava e fazia. E esses expoentes, como Chico Xavier e outros, quando questionados, isso está gravado em várias entrevistas, colocavam, mas Chico, tu é fantástico, tu é um ser divino. E nós víamos a espontaneidade, porque nós não temos essa espontaneidade. A gente acha que quando nos elogia a gente fica todo bobo, né? E ele não, de forma extremamente humilde, ele dizia, olha, eu sou um capim, uma grama, porque ele reconhecia, ele sabia que existiam, e já em contato com ele, espíritos muito mais avançados, e que o muito que ele fazia para nós, na verdade, é pouco, diante da bondade de Deus, né? Então, a nossa evolução não acontece se não termos humildade, sobretudo. E avançando um pouquinho, nós temos, assim, vários profetas no nosso tempo, porque várias verdades foram reveladas na ciência. Por exemplo, o Einstein. Nós sabemos que as leis que ele revelou eram divinas porque perduraram no tempo e serviram para evoluir o planeta. O erro nosso é olhar aquela pessoa que nós admiramos, por exemplo, eu sou o ídolo, eu sou fã do Roberto Carlos, ou do Neymar, ou da música, enfim. E nós, por gostar muito daquilo que ele faz como talento natural, a gente tira essa pessoa como referência para tudo. E nós sabemos que referência moral é do Cristo. Nós não podemos alicerçar, e muitas vezes a gente fica indignado, poxa, aquele cantor lá que é ótimo e tal, falhou. Mas nós não podemos colocar a nossa crença em pessoas que não tiveram uma missão de elevar a moralidade da humanidade. E é verdadeiro profeta naquele sentido da tecnologia. Se nós olharmos Bill Gates e Steve Jobs, falharam muito, né, como humanos, e nós não podemos julgar porque nós falhamos também, mas revelaram e avançaram demais a humanidade. Então, eles são missionários que vieram revelar essas leis divinas dentro desse conceito. E quem são os falsos profetas? E o que é importante? O que eu levo para a minha vida hoje de ensinamento do Cristo dessa exposição? Que nós temos também falsos profetas,
que são aqueles que querem desconstruir, as verdades, colocar o homem no caminho errado, por meio de mentiras, medo, desordem. E nós temos os falsos profetas dos séculos que, por ignorância, por falta de conhecimento, colocam as suas vidas e a dos outros em situação terrível. Porque a nossa sociedade hoje vive a era do prazer, se mistura o sucesso com o ter e com o prazer. E muitos dizem, não, eu vou aproveitar a vida porque na verdade ela acaba no túmulo. Então por que eu vou ser honesto com o próximo? Por que eu vou ir numa quarta-feira, assistir uma palestra, vou ir num grupo de estudos? Então esses são os falsos profetas. Porque acabam nos colocando em caminhos diversos da verdade. E aí a importância da fé. Porque se nós temos a nossa fé assentado numa casa espírita ou numa pessoa que não é o Cristo e que vai falhar porque nós somos imperfeitos, quando essa pessoa ou essa casa espírita ou essa igreja, enfim, não importa, ela falha e vai falhar porque nós somos imperfeitos e as instituições são feitas pelo homem, a gente, não, vou me afastar. Não vou mais lá naquela casa espírita porque tu vê, tem um mal educado lá, ou uma palestra, o William fala, dá uma palestra, não gostei, e para de ir, porque é muito mais fácil. Então, nós temos que assentar nossa fé nas verdades e em nós mesmos. A partir do estudo de uma fé raciocinada, nós temos que crer, porque nós raciocinamos, pensamos e questionamos. A doutrina espírita, ela veio justamente provocar e dar as mãos para a ciência. Veio provocar no sentido de questionar o porquê. E Kardec foi muito claro. Se a ciência demonstrar que o caminho é por aqui, a doutrina espírita vai seguir de mão dada. Durante muito tempo as religiões confrontaram a ciência, se posicionaram como inimigos. E por isso que muitos hoje não creem em nenhum tipo de religião. Por quê? Porque os dogmas antigamente simplesmente ignoravam. Durante quantos séculos que achavam que o planeta era plano? Quanto tempo com inverdades? E as religiões sempre negaram a ciência. E a doutrina espírita provoca e pede que nós assentemos a nossa fé na verdade. Se nós assentarmos a nossa fé na verdade, nós não cairemos nessas mentiras. Então essa é a primeira receita para que nós não caiamos e nem sejamos falsos profetas, nem caiamos nas mentiras deles e nem sejamos. Porque muitas vezes nós recebemos no WhatsApp, olha, tem uma receita de cura disso, tem uma prece daquilo, porque agora o próximo presidente é a reencarnação de não sei quem. Enfim, não estou dizendo para não olhar, mas Kardec diz o seguinte: leia tudo, estude tudo e tire o que tem de bom. Então, antes de nós compartilharmos algo que nós não sabemos se é verdade, pode ser para nossa vizinha, para o nosso irmão, numa conversa, numa roda de chimarrão, no Facebook, no Instagram, em eras digital, onde nós temos impacto na sociedade, vamos checar se é verdade, porque caso contrário nós estaremos sendo falsos profetas. E estudando sobre esse tema, eu refleti o seguinte: 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses atrás, aqui no litoral, nós tivemos um ciclone, um vendaval. Vocês devem se recordar que não teve aula, não teve essa situação. Não sei se chegou aqui em Capão Novo, lá em Capão chegou. E o que aconteceu? Realmente nós tivemos um vendaval. Só que a mídia acabou utilizando aquela situação para colocar medo nas pessoas. Aquelas que estavam com um pouco de receio, abaladas emocionalmente por outros fatores, eu não vou sair de casa porque já comprou água, já estocou água, já fez isso. Daí começou a veicular um vídeo do ciclone que estava chegando. Eles disseram, não, tá aqui pertinho, olha o vídeo, passou agora aqui não sei aonde, tá chegando. E deve ter, alguém aqui deve ter recebido, um ciclone terrível, tá chegando.
Daí, já pensou? Logo em seguida, pessoal, era mentira, aquele ciclone era lá no país não sei das quantas. Então alguém, por maldade, simplesmente começou a divulgar, porque eu acho que não tinha nada que fazer, em vez de estudar, ajudar uma criança, enfim, fazer qualquer coisa útil, eu vou divulgar por maldade. Então aí começou, mas nós, sem checarmos a informação, começamos a repassar. Então isso é ser falso profeta, porque eu estou incutindo o medo, estou incutindo a mentira. E é importante nós nos blindarmos, porque nós estamos em um período onde os extremismos estão colocados. Eu sou gremista de um lado, eu sou colorado de outro. Eu sou do partido X, do outro partido. E briga e discussão. E se essas inverdades, essas fake news, que nós conhecemos muito bem, são veiculadas e nós estamos sendo instrumentos, nós acabamos causando medo a nós mesmos e nos outros. Então a primeira receita é checar a informação. Não deixar de checar, não vou olhar porque não. Muito pelo contrário, vamos olhar, vamos ler, vou pesquisar. É verdade? Não sei. Se for verdade, ok. Podemos, por amor, querer mandar para os nossos familiares para se cuidar, enfim, ok. Mas se não é verdade, para que divulgar? E a segunda receita, para nós nos blindarmos e não cairmos nessas ciladas, é a oração. Porque enquanto nós estivermos conectados com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, com o Cristo, e através da oração a gente consegue isso, a nossa mente fica mais inspirada e instruída. É uma proteção. Nós não tomamos banho para limpar e proteger o nosso corpo de doenças, de vírus, de bactérias, pelo menos uma vez ao dia, né? Pelo menos se espera que nós tomemos banho, escovemos os dentes algumas vezes por dia. A gente faz para o corpo, por que nós não podemos fazer para o espírito? Nós devemos fazer para o espírito. Então, é mais nesse sentido que a mensagem quer passar. Resumindo, falso profeta é aquele que não condiz com a verdade. Nós temos muitos nessa época, porque nós estamos em momento de transição e o Cristo avisou que haveriam, assim como guerras e outros. Nós temos que cuidar, e esses falsos profetas muitas vezes estão no nosso ambiente de trabalho, da família, e não é por maldade, é por falta de instrução, falta de cuidado e sintonia espiritual desalinhada, por falta de oração, de estudo, de reflexão. Então o que a sociedade precisa hoje, na verdade, são verdadeiros profetas, aqueles que divulgam as verdades divinas, o evangelho, o amor, a caridade. É através das pequenas coisas que nós vamos conseguir modificar aquilo que nós queremos. Nós todos aqui almejam sermos felizes, passarmos por essas dificuldades, e o Cristo prometeu situação melhor para nós. Nós estamos numa transição, nós estaremos entrando numa situação melhor, mas desde que alguém comece, nós temos que começar. E é nos atos cotidianos, checando a mensagem antes de repassar, sermos educados, fazer a nossa transformação íntima no cotidiano. O Cristo não pediu milagre, é no dia a dia. E para encerrar, tem uma mensagem psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, que depois nós ficamos sabendo que é Humberto de Campos. Ele usou esse nome porque a família dele ainda era encarnada, né, quando ele psicografava. Então hoje nós sabemos que é Humberto de Campos, no livro Aulas da Vida. E o nome da mensagem é Os Três Crivos. E com essa mensagem eu já vou encerrar, porque reflete bastante. E ele usa uma historinha de Sócrates que muitos conhecem, principalmente os educadores. E começa assim, Os Três Crivos. Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? Três crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se tua confidência passou por eles.
O primeiro crivo é o da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, então... Exato, de certo peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Hesitando, o homem replicou, isso não, muito pelo contrário. Ah, tomou o sábio, então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade. E notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil, aduziu o visitante ainda agitado, útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem caso sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questão de maledicência. Então, isso reflete um pouco do que nós falamos. A maledicência é também um dos vícios que nós precisamos corromper, aliás, um dos vícios que nós precisamos combater, porque muitas vezes nós queremos nos entrosar e como hoje falta um pouco de cultura, um pouco de bondade no coração, as pessoas acabam se juntando e falando de besteira ou falando mal dos outros. E nós sabemos que nós temos essa ligação não só com o mundo carnal, com os nossos amigos. Sempre quando nós temos ódio ou raiva ou ciúme, nós nos conectamos com espíritos automaticamente que estão naquela vibração. E nós não estamos criando nada de útil, muito pelo contrário. Através daquela conversa que nós, para nos entrosarmos, muitas vezes a gente chega e começa também a concordar e falar mal dos outros, ou nada de bom, nada de útil, nada de verdade. Nós acabamos causando prejuízo para nós, sem saber, porque a ciência já explica que aquilo que nós mentalizamos, aquilo que nós falamos, atinge, isso expande, né? Se nós temos hoje na matéria, que é muito mais imperfeito que o mundo espiritual, nós conseguimos nos comunicar com pessoas lá no Japão, se existem carros aqui na região que dirigem sozinhos, com piloto automático, a medicina faz o que faz, o homem vai à lua, imagina no mundo espiritual. Essas ligações, essas conexões causam muito mal a nós e aos demais. Então a proposta do Cristo é nós cuidar com os falsos profetas. E sobretudo a proposta de reflexão aqui é não nos tornarmos um também. Muito obrigado.